Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos a mais um ciclo de conversa Arte faz parte, teatro, protagonismo e direitos humanos. Esse projeto, ele é possível ser realizado através da Lei Aldir Blanc, por meio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Tenham todos uma ótima conversa. E claro, falando de conversa, a gente não pode conversar sozinho. Então hoje eu vou convidar ao palco duas pessoas muito especiais que vão bater um papo com a gente, conversar um pouco sobre esse projeto, sobre a arte, sobre o teatro, sobre o protagonismo e os direitos humanos. Queria convidar ao palco ele, que é cineasta, educador audiovisual, doutorando em educação pela Unirio, fundador do CAN, Cineclube Atlântico Negro. Por favor, ao palco Clementino Júnior. Seja bem-vindo. E claro, mais um amigo aqui ao palco. Ele hoje que ele é graduando em Ciências Sociais, regente do coral Uma Só Voz aqui no Brasil. Ele que passou muito tempo da sua vida e passa dedicando sua arte e seu ofício na promoção de arte e música com pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua. Gostaria de convidar o regente do coral Uma Só Voz, With On Voice, ao nosso palco, Ricardo Branco. Por favor, Ricardo. Então, lembrando, estamos aqui no ciclo de conversa Arte faz parte, teatro, protagonismo e direitos humanos. Lembrando a todos que nós estamos cumprindo todos os protocolos de segurança da OMS. Álcool, distanciamento social, medição de temperatura e, claro, uso de máscara. A pequena plateia cumprindo a segurança que está aqui hoje são pessoas especiais, integrantes do coral Uma Só Voz e integrantes do Instituto Corpo Tátil, que também estão com distanciamento social e uso de máscara. Então, simbora conversar. Vamos que vamos. E para abrir essa conversa, eu vou começar, já que a gente veio falar de arte, teatro, protagonismo e direitos humanos, eu penso que quando a gente fala de protagonismo, eu penso que o protagonismo é algo que precisa da educação. E a educação é uma relação entre as pessoas. E aí eu fico me perguntando onde a arte faz parte disso. Eu pergunto a vocês dois, fiquem à vontade a responder, quem quiser primeiro. Então, primeiro, boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes e que assistirão depois essa conversa. Você falou de uma palavra, né, protagonismo, e o protagonismo envolve risco, né? Na sua origem, o protagonismo é justamente aquela função do guerreiro que está na batalha, que é o que vem na frente, que ao mesmo tempo que é o primeiro que confronta o desafio, o adversário, é o primeiro também que pode tomar um golpe no meio do adversário. Então, ser protagonista é se expor ao risco para tentar mudar alguma coisa dentro do que está estabelecido. E a arte tem um pouco disso. É você tentar enxergar nas brechas, enxergar nas possibilidades, como criar um movimento, como criar um passo além, né? Como aprender a caminhar. E a arte como faz parte de um processo de comunicação, de você, a própria palavra comunicação, né? Tornar comum, de você
tentar fazer esse movimento trazendo os outros juntos, né? Fazendo algo que é em prol não apenas do protagonista, do indivíduo. O protagonismo como uma forma de trazer os outros juntos, né? Eu acho que a arte tem toda essa potência, porque a arte também se pressupõe em como o outro, né, aquele que está contigo, percebe aquilo como arte. Ricardo Branco. Vamos lá. Então, a todos, olá, né? Boa tarde. É um prazer muito grande a gente estar aqui, né? Poder falar sobre a arte e sobre a pessoa humana, né? Que no caso, na nossa experiência do Uma Só Voz, a gente trabalha a arte para a pessoa humana, né? Então, no caso, o protagonismo, a gente começa a falar sobre o protagonismo da pessoa humana, seria esse passo da pessoa entender o papel dela, né? Que é o papel principal, né? Então, o trabalho que a gente desenvolve com Uma Só Voz, eu vou falar um pouco sobre aquilo que a gente trabalha com a arte. A gente percebeu da grande potência da arte, né? No sentido de poder provocar na pessoa, cara, a percepção dela de que ela pode ter um movimento na vida dela, né, de fazer mais por si, sabe? Então, a arte ela tem uma força brutal para que a pessoa possa perceber dentro de si de que ela pode fazer algo a mais com a própria vida, né? Então, assim, ela consegue perceber que ela pode ser a pessoa que dirige a própria vida, sabe? Eu acho que a gente trabalha com coragem, pessoas que estão em situação de rua, pessoas que às vezes estão num momento muito difícil, e às vezes a pessoa desistiu da própria vida, sabe? Acaba que, por uma série de complexidades, a pessoa acabou não acreditando mais, né? Então a gente foi percebendo que a linguagem da arte, ela acaba sendo um canal muito forte para a pessoa pensar, poxa, a vida não acabou aqui agora, né? Vale a pena acreditar ainda, por mais que tenha sido muito difícil, né? E eu posso fazer mais por mim. Então, ela assume o protagonismo da própria vida, de sair daquela situação, às vezes, de ter desistido e dar um passo, sabe? Então, a arte ela é muito potente. E no dia a dia eu percebi que ela tem uma força brutal para isso, sabe? Para a pessoa reagir, né? E pensando nessa condição de mudar a própria vida e pegando a comunicação, o tornar comum, a gente pode dizer que a arte, ela pode ser também um fenômeno, uma ferramenta, um mecanismo que pode trazer um pouco mais de igualdade, um pouco mais de equidade. Trazer de volta, né? Trazer de volta o que deveria ser igualdade e equidade num mundo desigual. Na atividade que eu desenvolvo desde 2008, que é o Cineclube Atlântico Negro, que é uma atividade que surgiu, na verdade, a primeira vez que eu tive contato com o cinema africano, em 1997, na primeira vez que eu saí do Brasil, assim, numa oportunidade rara que aconteceu, que eu ganhei uma passagem e fui buscar meu sonho de ser cineasta, e queria descobrir curso de audiovisual fora, no caso foi em Washington, e eu tive contato com uma mostra de cinema africano, saí na neve para ir visitar um museu e de repente descobri uma mostra de cinema africano e um filme de um cineasta senegalês chamado Ousmane Sembène. E eu fiquei tão impactado com o contato com aquele filme. E quando a gente pensa cinema estrangeiro, a gente pensa sempre no que a gente vê na TV, o que a gente tem contato normalmente são os filmes de Hollywood, ou dublados, ou falados em inglês com legenda, e de repente você vê um filme passado no Senegal, não é falado em francês na língua do colonizador, é falado em Wolof, um dos idiomas nativos, e tratando de assim, aí você tem todo o que é passado pela TV sobre o islamismo, sobre culturas da guerra, você vê uma outra um olhar humanizado sobre o humanismo e, ao mesmo tempo, os conflitos que as questões religiosas criam numa narrativa, e você começa a repensar tudo. Esse filme impactou muito, e aí eu comecei a querer ver mais filmes sobre
feitos por africanos com essa perspectiva do lugar. E aí você começa realmente, quanto mais você entra na coisa de quem conta a história, que tem a ver, né, com o que o Ricardo falou de você ser protagonista da sua arte, da sua própria narrativa, você começa a ver o quanto isso pode impactar outros que estão acostumados a não se verem representados nas narrativas. Na verdade, sempre são plantados sonhos de que você vai ser igual a alguém que normalmente não tem o seu tipo físico, não tem a sua formação, não teve as mesmas oportunidades que você, e você fica naquele sonho que o cinema, que as artes, as narrativas, as artes em geral, a literatura vendem, e que não te vem como uma possibilidade dentro daquela história, né? Daquele exemplo do que pode ser uma história que tem a sua saga, mas que tem vamos dizer assim, um final feliz. Então é importante você ver quais outras origens podem gerar finais felizes também a partir dessas narrativas. E trazer no Cineclube filmes feitos por pessoas pretas, como a gente fala, o cinema da diáspora africana, ou seja, qual é a experiência das pessoas pretas descendentes de africanos na Europa, no norte, no nordeste, no sul do nosso país, aqui no Rio de Janeiro, logo ali na esquina, pessoas que não se entendem como pessoas que também são, além das descendências portuguesas e espanholas, asiáticas que forem, mas também não se entendem como descendentes de diversos povos africanos, que ainda tem essa questão da identidade, que a gente não sabe, essa parte do continente africano, a gente não sabe a nossa origem. Então é importante, assim, o cinema é uma possibilidade para você começar a impactar, né, a afetar, trazer o afeto, né, a empatia das pessoas a partir do que outros refletiram e trouxeram suas próprias histórias, né? Essa tentativa, né, de tomar o protagonismo, como o Ricardo falou. Fica à vontade. Vamos lá. Então, sobre afeto, acho que eu vou aproveitar o gancho. Sobre afeto, acho que nesse bate-papo, acho que é muito legal também a gente falar sobre isso, né? A importância da arte também. É assim, o meu lugar de fala é o lugar de fala da pessoa que, no caso, está sendo um apoio, né, para esse trabalho, né? Mas eu acho que é muito interessante no que a gente faz, assim, a gente tem a oportunidade de estar ali aprendendo um pouco também com a turma que está num momento difícil da vida, mas que são pessoas maravilhosas, sabe? Por causa do lance da gente poder tá percebendo que quando você se aproxima de alguém que você não conhece ou de uma situação que é diferente, sabe? Essa aproximação, ela vai criar um vínculo, sabe? Um afeto, uma relação de afeto, que ela vai afastar um pouco da gente, sabe? Aquela insegurança, sabe? E são temas, às vezes, que são temas muito importantes, muito sensíveis da cidade da gente, sabe? Eu acho que esse momento do ciclo de conversa aqui está sendo muito importante para a gente tocar em assuntos muito, muito legais, sabe? Então, por exemplo, hoje a gente chegou aqui, né, daqui do lado da Biblioteca Parque, a gente está vendo aqui, está tendo uma distribuição de almoço aqui. Ontem, um dos meninos que participaram aqui, né, que foi muito importante, a oportunidade deles terem voz, né, e o Paulo César pôde falar, foi incrível. Um dos meninos tinha pego uma senha para poder almoçar, e a senha era 841, se eu não me engano, né? Então, aqui do lado, tinham mais de 841 pessoas que tinham uma história, que alguém sonhou com a vida daquele ser humano, sabe? E quando você tem a oportunidade, através da arte, de se aproximar daquele ser humano e conhecer aquela história e perceber que aquele ser humano ele tem potências, sabe? Mas que alguma complexidade levou aquela pessoa a estar em total vulnerabilidade social na rua. E quando você oferece ele a oportunidade dele entrar dentro de um lugar bacana como esse aqui, por exemplo, apresentar arte, apresentar algo legal, e aí você se surpreende com o que ele tem para apresentar, você percebe que antes tinha uma história naquela vida ali bacana, que aquela pessoa não nasceu ali no asfalto, né? E às vezes o cara era um grande artista, um grande profissional, e aí ele, como qualquer outra pessoa, gosta de ser aplaudido, né? Essa aproximação, esse afeto é algo muito potente, é muito legal, é muito importante a arte nesse sentido, sabe? Da gente estar
tendo esse braço da arte, sabe? Essa oportunidade de atingir essas pessoas que estão no momento difícil da vida, sabe? Então, eu acho que o afeto da gente poder ter essa construção, sabe? Acho que é muito interessante. Eu queria falar sobre isso, sabe? Eu queria aproveitar esse gancho, eu chutei ele comentando sobre essa coisa dele ter tido a oportunidade de ir para lá, sabe? Então, estou tentando aproveitar para poder falar sobre isso, sabe? Acho que é isso. Maravilha. E vocês podem ficar à vontade de interagir entre um papo e o outro do outro, que fica aqui a gente está conversando, então fica à vontade. Então, e justamente falar sobre oportunidade e falar também sobre esse momento. Eu quero até pedir desculpas assim de estar de máscara, assim, eu sou o mais medroso talvez aqui mas é uma questão mesmo de preservação, pensar que daqui a pouco eu vou querer estar com meus pais e com os meus velhos em casa e é o que a gente pode fazer, mas também não deixar de estar compartilhando esse momento. Oportunidade no momento desses, onde tudo para por causa do isolamento social, da forma que seria a forma correta de combate a esse vírus, porque está comprovado da forma como isso impactou toda a economia, todo o movimento e a liberdade de ir, vir e produzir das pessoas. A oportunidade de você poder sair em segurança para trabalhar, você poder ter a tranquilidade de pensar cada passo que você vai fazer, de você ter acesso a meios digitais para poder estar se comunicando, aprendendo. Tem pessoas que estão podendo aprender novas coisas enquanto estão presas, entre aspas, em casa, mas nem todos têm essa possibilidade de, uma vez que estejam em isolamento social, de continuar desenvolvendo suas atividades, de poder manter sua saúde mental. A arte também tem essa potência quando você tem a oportunidade de se recriar. A oportunidade nem sempre é igual para todos. E tem pessoas que estão em outros, sempre estiveram, quando a gente fala pessoas em situação de rua, por exemplo, elas sempre, de alguma maneira, estiveram, entre aspas, num isolamento social. Não vamos questionar se foi uma coisa voluntária, se foi uma coisa de situação econômica ou o que for. Mas ao olhar da sociedade que tem oportunidades, elas sempre foram postas numa situação de isolamento, de distanciamento. Há uma coisa natural quando você vê o BRT, quando você vê como que as pessoas estão aglomeradas, forçadas, quando a aglomeração é o que tem que ser evitado agora. Então, essa coisa da oportunidade da gente poder pensar o quanto que as possibilidades da arte podem ser democratizadas, né? Para que todos possam tentar passar por esse período de uma melhor maneira, são perguntas que a gente pode começar a pensar aqui, né? Temos um trabalho muito bacana do Ricardo, que ele vai até o público, né? Que pode ou não ter a oportunidade, mas nem todas as nossas atividades são possíveis, porque às vezes a gente também fica tolhido, né? Sem dúvida. E ao mesmo tempo você traz esse comentário e como que a gente eu trago a relevância da arte e ao mesmo tempo que a gente traz todo esse valor da arte que você acabou de dizer e pensar que nesse momento que nós nos encontramos em pandemia, quando você fala de sanidade mental, e nesse momento são os produtos artísticos que estão minimamente para aquelas pessoas que não têm, de repente, uma condição econômica de alcançar um psicólogo, uma terapia, são os produtos artísticos que hoje estão mantendo a nossa sanidade mental ou parte dela. São as lives do Cine Atlântico Negro, são as lives dos artistas, dos atores, dos comunicadores, e também, mas ao mesmo tempo, é o que você falou, nem todos nós temos a oportunidade do acesso a equipamentos digitais para que a gente possa, nesse momento. Então, acho que é mesmo a gente
pensar como que seria isso, acreditando que talvez essa pandemia possa demorar um pouco mais do que a gente espera, como que a gente pode se reinventar. A gente tem aquela coisa do empreendedorismo que é muito forte. Há uma década ou um pouco mais vem se falando tanto de empreendedorismo, inovação, criatividade, e como que a gente pode ser criativo e inovador. Acho que até abro essa pergunta aqui para a gente pensar aqui nesse momento. Como que a gente pode ser criativo, inovador, empreendedor, para que com toda a segurança a gente possa alcançar essas pessoas. Eu acho que é uma pergunta que talvez não seja respondida aqui, mas a gente pode tentar pensar nisso, alcançar de repente os entes públicos também, que têm um pouco mais de força, ou muito mais força que a gente. O que as pessoas podem nos ensinar também, né? Porque às vezes quando falamos de comunidades que se baseiam no bem viver, se você chega numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, querendo ensinar sustentabilidade, você quebra a cara, porque eles já estão dando aulas sobre sustentabilidade há muito tempo, só que a sustentabilidade não pode ser encarada por uma perspectiva única. Ao mesmo tempo, nas soluções para passar por tudo isso, né? Que talvez o que mais marca a nós que vivemos a realidade urbana é como nós entendemos que seria essa liberdade, que seria esse bem viver, que se baseia no consumo, em pagar contas, em trabalhar para cumprir demandas, e a lógica do trabalho, a lógica de vida, né? Do sentido da vida em outras comunidades, quando não são atacadas por esses entes públicos que deveriam garantir essa qualidade de vida, a lógica é outra. E às vezes estão ali as soluções, né? Eu concordo. Eu acho que é um momento de você observar também, ver o que está funcionando, né? E estar aberto, né, a ouvir o outro lado, né? Eu concordo. Na nossa experiência, a gente passou por uma situação super difícil, né? A gente passou por uma situação que a gente perdeu o contato com as pessoas, né? E a gente se encontra semanalmente, e as pessoas que a gente atende não tem telefone, não tem residência. E o que a gente fez? A gente pediu ajuda. A gente tem uns amigos aqui, uns parceiros aqui na cidade, né? Tudo fechou no centro da cidade em março do ano passado. Tudo fechou março e abril. E aí foi legal, que é realmente o que ele falou. A gente tem que aprender com o outro, né? E a gente começou a pedir socorro. Então, dentro do que foi possível, a gente conseguiu, né? Todos os restaurantes da cidade fecharam. Todos os banheiros, quase todos os banheiros fecharam. As pessoas, a gente estava em casa, nós tínhamos acesso a álcool gel, até a gente não tinha, mas sabonete e tal. E a gente começou a se organizar para poder chegar nas pessoas que estavam ali sem nada, né? Sem nada, sem um banheiro, sendo a cidade ficou tudo fechado, sem comida. E a gente pediu ajuda ao Colégio Cruzeiro, e a gente pediu socorro. E aí essas pessoas começaram a se comunicar. A gente não tinha alcance, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha verba, a gente não tinha nada. Mas a gente precisou pedir ajuda a outras pessoas, né? Numa esfera muito menor, né? Não na tecnologia, mas eu acho que o caminho é esse, a gente aprender a observar e ouvir, né? Acho que é o que ele está falando. A gente pedir ajuda, às vezes a gente vai com uma ideia pronta, mas é a hora da gente... Acho que tudo isso que a gente está aprendendo agora com a pandemia é que é o momento da gente escutar e compartilhar, né? Acho que é assim que a gente vai crescer, né? Escuta. Escuta é a palavra. Sem dúvida, é algo que a gente tem que... E é algo que está tanto tempo a gente fala em expressar, falar, e muito pouco se escuta. E eu acho que... eu não sei, eu posso até estar equivocado, mas normalmente quando a gente escuta e a gente abraça essa fala, normalmente não é uma fala tão boa. E normalmente a gente só abraça essa fala porque essa fala se repete
continuamente e faz com que a gente acredite nela. E aí, pensando dessa forma, nessa fala, que a gente já falou que é comunicação, essa ação de levar ao comum, e a gente falou que a arte ela tem essa função de comunicar, e aí eu pergunto para vocês, assim, a arte, ela nesse meio de comunicação, a gente pode mudar, pensando assim, em diáspora, pode mudar, trazer esse assunto para um lado mais positivo, facilitar essa escuta das pessoas através da arte? Com certeza. E ao mesmo tempo a gente tem que tomar sempre muito cuidado. Uma coisa que eu estava até conversando antes de começarmos a gravação, que tem me preocupado muito, como, por exemplo, um programa de televisão dinamiza todos as emoções, os ânimos, e fica assim, fica uma emoção, comove a população de uma maneira de mover torcidas, já assim, então eu vejo assim, de repente está estourando fogos aí. É jogo do Flamengo hoje, sabe? Não, é porque uma pessoa foi, olha o termo, eliminada, ou uma pessoa conseguiu a liderança e vai garantir a eliminação de outra pessoa de uma situação, coincidentemente, que a gente está falando agora de isolamento, de confinamento. Então, de uma competição, e que, de repente, toda essa questão do debate racial se faz muito presente, porque se questiona por causa de uma outra personagem a questão da militância, porque ela não é uma militante, digamos, no sentido clássico da coisa, e a compreensão do grande público é de que está vendo, que aí começam a problematizar o politicamente correto, que o politicamente correto só existe porque a relação é muito desigual dentro da sociedade. Então a dor que é provocada a inúmeras pessoas, das mais inúmeras situações, assim, porque não há um pensamento, entre aspas, politicamente correto, não é uma norma, né? Se houvesse uma norma, algo normal assim, não existiria tanta desigualdade, não existiria a necessidade da gente chamar a atenção. Olha, para a alegria de alguns, outros estão sofrendo. Isso em qualquer discussão que a gente vai trazer. E de repente você vê assim, quando os antagonistas, os vilões dessa historinha que está sendo contada na televisão, são pessoas pretas, e que o público começa a comemorar, inclusive pessoas pretas ativistas que não se veem representadas ali, começam a comemorar, e que o politicamente correto começa a cair, porque algumas pessoas se sentem à vontade de expor seus sentimentos mais profundos nessas questões, e que elas têm medo de falar por não serem vistas como politicamente corretas, começam a extrapolar essa discussão. Aí é algo que fica preocupante. Você vê que um trabalho como esse que a gente tenta fazer de maneira assim, num patamar mais baixo no Cineclube, mas que em outros espaços são debatidos de uma forma muito mais ampla. O Cineclube tem um compromisso com a educação, mas é um trabalho de formiguinha. O público que eu atinjo a partir do Cineclube, além de ser um público que tem a oportunidade de ou presencialmente se deslocar ao Cineclube no centro da cidade, para assistir, ou para qualquer itinerância que eu faça, é quem tem acesso online para, num momento dessa pandemia, poder assistir às sessões, debater, ficar 2 horas numa conexão, depois para debater o filme. Mas a TV tem essa capacidade de atingir muita gente ao mesmo tempo. Então, quando você vê uma comemoração para uma pessoa que, independente, assim, entender que essas pessoas, são indivíduos, que somos pessoas diversas, somos representantes de um coletivo, mas não necessariamente pensamos a mesma coisa. Ninguém vai vestir a mesma roupa da mesma maneira, então entender isso. O coletivo é feito de pessoas que têm seus sentimentos, têm suas formas de ler e emitir, interpretar aquela questão. E aí, quando a gente fala da chamada diáspora africana, eu chamo diáspora africana porque a diáspora, na verdade, é sobre povos que se deslocam, por motivos de guerra, tudo mais, ou por motivos forçados, e o povo africano, de uma forma geral, do continente africano, aquelas centenas de povos foram
deslocados forçosamente para o processo da escravidão nas Américas e descaracterizados, perderam suas identidades. Então é tudo isso que a gente tenta resgatar nos filmes que a gente passa. Também não filmes de discurso, o filme não tem que ter um discurso, olha, aconteceu dessa maneira, é mostrar como é que essas pessoas vivem na sociedade outras questões que não são questões que necessariamente vão ter a ver com racismo, mas que aquilo está presente por causa da diferença. Né? E é isso, me preocupa muito assim como é muito forte o impacto do que aparece na tela, e quando não há um compromisso, quando não há um cuidado da forma como isso é apresentado, pode distorcer todo, assim, fazer 4 séculos de luta cair em 3 semanas de um programa de televisão. Não, o programa de televisão não é o culpado, eu estou falando como a televisão apresenta isso. Né? São esses cuidados que a gente tem que pensar, né? Quem são os emissores dessa comunicação? Tem pessoas que são pensantes, que são artistas também, mas a arte tem que ter cuidado. Eu acho que é muito importante isso que você, antes de passar para você, claro. Eu acho que é muito importante o que você disse, porque quando a gente fala de arte, a gente fala nessa arte que tem todo um contexto. E essa arte que é um fenômeno, é algo que promove tanto um impacto social, educacional e um impacto de diversão e entretenimento. Então, assim, eu vejo muito quando a arte ela não está impactando todos os seus eixos, tipo, tem alguma coisa, a gente tem que repensar esse, por mais que trazer essa palavra que eu não gosto muito, que é de produto. Porque para mim, arte é uma obra de arte, então, mas algumas pessoas trazem como produto por conta da questão capital, da questão econômica, e eu acho que quando ela não tem ou distorce essa função, porque é um entretenimento, só que ela impacta socialmente negativamente e educacionalmente ela converge todo o que você acabou de falar. E como que a gente vê a força que a arte tem. E quando ela está numa caixa de som um pouco maior, essa música ela vai bem mais longe. Eu acho que é importante você dar fala, ter a oportunidade de ouvir, né? Quando eu era garoto, eu queria contar uma história rapidinho aqui. À vontade. Eu sou de Petrópolis e aí eu minha família é de um bairro chamado Roseral, um nome muito bonito, né? E tinha uma servidão, e aí, quando eu era garoto, tinha 9, 10 anos, a gente sempre passava na frente dessa servidão um senhor que estava em situação de rua. Ele andava descalço, ele tinha um pé achatado e a gente chamava ele de pé de pato. Eu não sei qual era o nome dele, né? E aí toda vez que ele passava, a gente via que ele ia passar na servidão, ele passava do outro lado da rua, porque era um lixo, era uma indústria assim. Aí a garotada do meu servidão corria e começava a desfazer dele. Pé de pato, aquela coisa de criança horrível, né? Parecia um monte de psicopata, né? E aí numa dessas brincadeiras que ele passou, a gente correu, eu corri de cabeça baixa, quando eu cheguei na boca da servidão assim, todo o chão voltado, ele estava com uma pedra na mão, nós ficamos juntos assim, um com o outro, e a gente se olhou nos olhos assim, eu fiquei apavorado, eu falei, pô, ele vai me dar uma pedrada. Ele olhou para mim e falou assim, menino, por que você faz isso comigo? O que eu te fiz? Foi a primeira vez que ele falou, que eu escutei ele falando, ele olhou dentro dos meus olhos, né? Aí ele soltou a pedra, eu fiquei apavorado, né? Foi meu primeiro contato com uma pessoa que estava naquela situação, eu não conseguia entender. Eu vi ele do outro lado da rua comendo lixo, né? Com aquele cabelo e tal. Foi a primeira e única vez que eu escutei uma pessoa naquela situação vulnerável, um ser humano naquela situação, daquele jeito, sabe? Depois os anos passaram, foram passando, fui vivendo a minha vida e tal. Enfim. E aí eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, numa outra situação, e trabalhar com a arte com essas pessoas, sabe? O que despertou essa graça, essa alegria de estar ali, de ver o quanto que é legal, é porque geralmente a gente vê aquilo que todo mundo acha assim, quando a gente não está próximo. Ah, é feio. Às vezes tu tem ali uma árvore maravilhosa, né? Tu tem ali
sei lá, um IP amarelo, aí tem uma galera naquela rua, tá aquele cheiro do, né, de jeto humano, que às vezes a pessoa faz ali, ou papelão, resto de roupa, uma quentinha jogada. O feio todo mundo conhece, mas e o bonito? De repente não, chegou o momento, através da arte, tu mostrar o bonito daquele ser humano que por algum motivo está ali. Aquele senhor que pegou a pedra, ele tinha uma esquizofrenia, ele comia feliz, eu não conseguia entender por que aquele ser humano estava comendo aquele lixo, pulando de felicidade. Era um negócio que eu não consigo perder aquela imagem na minha cabeça. Quando eu tive a oportunidade de fazer através da arte, convidar algumas pessoas que não estavam numa situação de saúde tão agressiva como daquele senhor para cantar. E aí eu lembro que a primeira vez que a gente cantou foi num evento internacional que aconteceu aqui no Rio, que foi aqui na Biblioteca Parque, que foi fundada a primeira rede internacional de arte e população de rua. Eu tive um impulso, eram mais ou menos as 40 pessoas que estavam no palco, eram lá de um abrigo, que é lá da Paciência, e mais a galera aqui do centro da cidade, muitos cantam até hoje no coral. Aí tinha gente do mundo todo, Estados Unidos, Japão, estava todo mundo assistindo, eles tinham chegado aqui no Brasil, era na Olimpíada do Rio 2016. E aí a gente tinha um prazo para a apresentação, eu peguei o microfone e falei, por favor, agora a gente vai ouvir o nome dos nossos artistas. E aí eu dei o microfone e todo mundo começou a falar o próprio nome. E aí todo mundo aplaudiu quando eles terminaram de falar. Porque, e eles, quando terminou aquele momento, eles vieram falar comigo no final. Foi muito emocionante eles poderem falar o nome deles para as pessoas. Então, assim, quando eu era garoto que eu via aquele senhor daquela situação, ninguém ouvia aquele senhor. A gente era criança, ninguém orientava a gente sobre o valor daquele ser humano que estava doente naquela situação. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente anda, muita gente que está debaixo de um cobertor, debaixo de uma marquise. Aquele ser humano, alguém sonhou com aquele ser humano, mas a complexidade da vida, por um motivo daquele ser humano estar ali, é muito grande. Você ter a oportunidade de pegar uma pessoa dessa, botar dentro de um teatro, ou fazer, como o meu irmão aqui fez, um documentário falando sobre a vida e o valor daquele ser humano ali, é algo muito importante. Você ter a arte comunicando, dando voz, dando microfone para aquele cara, e ele tendo a oportunidade de falar, pô, minha vida tem valor, cara. Por algum motivo eu estou aqui, mas olha, o meu nome é Chico, o meu nome é João, o meu nome é Tom. Isso é maravilhoso. E você poder ser agente, tu tá num outro lugar de fala, mas você poder apoiar isso é algo extraordinário. Pô, a gente está aqui nesse ciclo de conversa, a gente poder estar falando sobre isso, o quanto que é bom e o quanto que a gente gostaria de ver isso acontecer em outros lugares do Brasil, é um negócio incrível, né? Eu acho que é muito importante a gente ter escuta, sabe? Poder ouvir as pessoas, sabe? Nas comunidades. Como você falou sobre a diáspora, como é importante a gente refletir sobre isso, né? Perceber também a responsabilidade, né? De um trabalho, de uma reflexão de 400 anos, né? Quanto que a gente tem que tomar cuidado. Acho que é um assunto muito sério, né? E tem que ser uma reflexão muito profunda, né? Da importância da gente prestar atenção e ouvir, eu acho. Acho que é isso. É importante que é justamente a coisa da escuta. É mais do que dar a voz. Porque a gente não pode dar a voz para quem tem voz. Ou a gente não pode... a questão do invisível e a questão da pessoa não ter o lugar de fala, o poder de se expressar e tudo mais, está muito mais em quem está do outro lado como receptor dessa escuta, desse olhar. Então, até quando falam da questão do empoderamento, é uma questão minha, não é uma questão da lógica, né? Eu sempre falo que eu não quero empoderar, eu quero potencializar o poder que cada um tem. Se eu tenho a oportunidade que eu falei lá atrás, né, de poder contribuir com alguma coisa, é tentar acender garantir que a vela que está acesa, né, de cada um... porque se estamos vivos, temos alguma potência. Então, como essa potência pode trazer benefício para si, para quem está ao seu entorno, né, mais próximos. E eu tinha uma pergunta até para fazer agora, só que eu fiquei pensando no que o Rico falou, dessa coisa, o que eu te fiz. E aí eu venho lembrar da minha vida, né, da minha história e de tantos outros, como eu, como você, e pegando você, Clementino,
pensando no Atlântico Negro, no Cineclube Atlântico Negro, é pensar que enquanto a gente não tiver obras, trabalhos como o Cine Atlântico Negro, mas não um ou outro, mas quanto mais essas artes tiverem maior alcance, a gente vai poder entender essa expressão, o que eu te fiz. Porque eu fico pensando enquanto negro, enquanto favelado, enquanto pobre, eu fico me questionando, esse é um questionamento interno meu. O que eu te fiz para você não abrir a porta para mim? E se dentro de um contexto educacional, dentro de um contexto de saber, de uma produção de conhecimento, e não só a produção, porque a gente sabe que tem muita coisa sendo produzida, mas se ela não é oferecida, se ela não está próxima da gente, fica difícil. Porque é a única forma da gente entender um pouco o porquê o outro lado tende a oprimir, agredir, inviabilizar, fazer com que nós acreditamos que a gente não é capaz. Porque é isso que você falou, essa coisa de se empoderar. Mas será que a gente não tem já esse poder? E bem o que você falou, a gente potencializar todo esse poder. E assim, pegando a sua experiência enquanto mestre e doutorando de educação, queria que você falasse um pouco disso, dessa ferramenta, porque a gente acaba sofrendo algo que a gente nem sabe o que é, e a gente não sabe porque é algo magnífico, toda a nossa história. E o Atlântico Negro mostra um pouquinho dessa nossa história. Eu acho que até a minha relação com o cinema, né, também pegando um pouco, como o Ricardo fez, a coisa de uma memória de infância. Meu desejo sempre teve a ver com ser cineasta, mas chegou na hora de fazer a faculdade, de tentar o vestibular, eu fui para a minha outra paixão, que era a história em quadrinhos, porque eu achava que eu teria muito mais chances enquanto uma pessoa negra. E já sabendo, conhecendo quadrinistas negros e brasileiros, onde é o mercado de quadrinhos, Estados Unidos, aquela coisa, né? Se você não desenha, anos 80, se você não desenhasse Turma da Mônica para tentar emprego com o Maurício de Souza, você tinha que ir para tentar nos Estados Unidos, ou outro lugar. E de repente, eu fui para a história em quadrinhos e abandonei meu sonho de ser cineasta. E só caiu a ficha de que, mesmo com referência de familiares que são pessoas de destaque no meio, mas é um meio difícil, o audiovisual sempre foi um meio difícil, ainda hoje há essa discussão. E a falta de referência, de você não se ver nos principais postos. Então, a luta de meus pais e de tantos outros da geração deles e das gerações anteriores para tentar a presença, não é nem o protagonismo, mas a presença não estereotipada enquanto atores negros, enquanto diretores e outras funções na cadeia do audiovisual, só acontece quando você já viu que outro esteve lá, se destacou e virou uma referência. Por isso que eu estava falando do perigo de como as nossas imagens são expostas. Então, na universidade já estava buscando, de forma autodidata, o que eu deixei pela formação, o que eu caí na armadilha de achar que eu não poderia ser um cineasta negro. E quando eu vejo hoje em dia isso sendo uma discussão, alguns que conseguiram alcançar galgar esses degraus, como Lázaro Ramos e tantos outros, que também foram solitários no momento que se destacaram, ele, Thaís e tudo, mas conseguiram abrir uma brecha numa grande emissora para fazer um especial que marcou a vida de muita gente. Com certeza aquilo é um produto que vai afetar muitas pessoas durante os próximos anos, criar novas potências, ou como diria o Paulo Freire, os inéditos viáveis, aquela coisa assim, vai abrir canais para que pessoas acreditem que podem ser outra coisa do que foi estabelecido para eles, ou que eles acreditam que foi estabelecido para eles.
E a referência é tudo. E a referência está presente na religião, a referência está presente em tudo, está presente nas artes, a arte te afeta e você, a partir de querer fazer algo como que te afetou, você vai começar a trazer a sua identidade, a sua formação e vai modificando e criando uma outra coisa. E é isso, quando eu começo a fazer o Cineclube Atlântico Negro, eu estou querendo compartilhar o que eu fui descobrindo e também a minha forma de fazer filmes. Foi mudando e eu trazendo da minha maneira essa forma de pensar para o que eu fiz a partir do Cineclube Atlântico Negro. E muitas pessoas que frequentam, já é uma atividade que começou em 2008, já estamos agora vamos completar 13 anos de sessões ininterruptas mensais, fora os cursos e fora tantas outras atividades que fazemos em outros espaços. Você quando vê lá atrás quantas pessoas começaram a pesquisar, começaram a produzir filmes, começaram até a frequentar cinema, tinha gente que não tinha o hábito assim de ver filmes além daqueles filmes comerciais e começaram a buscar outras formas, outras possibilidades, né? E quando a gente fala em cinema, não é apenas o cinema, é a questão mesmo do tema, é a questão do estar juntos, do compartilhar, daquela coisa de... Aqui a gente fala de sentar, ver um filme e depois conversar sobre o filme. Mas poderia ser qualquer outra experiência artística, participar de uma exposição, assistir um recital, e participar de um recital, por que não? Quantas pessoas também não tiveram vontade de começar a cantar, porque assistiram uma apresentação então, eu acho que o grande barato é isso que traz uma contribuição. É um trabalho de formiguinha, mas a gente sempre vê o resultado lá na frente. Hoje em dia, o CAN eu chamo de CAN, a sigla, né, Cineclube Atlântico Negro, também academicamente já foi citado em dissertações, em teses, e tudo tem já uma dissertação sendo escrita sobre o Cineclube, nem é na área de cinema, é na área de geografia, discutindo a ocupação de espaço a partir da atividade cineclubista e a partir dessa discussão. Então, são coisas assim que me fazem muito feliz, porque eu não ganho formalmente nada além do que a gente comentou no início. A minha saúde mental, porque eu sei que eu estou fazendo algo que me deixa feliz e deixa mais alguém feliz, foi fundamental, mesmo com quem eu só tive acesso, porque teve a oportunidade de ter um acesso à internet. As pessoas estavam muito tristes em casa, então a gente está de 15 em 15 dias, todo domingo, passando 6 horas juntos, vendo um filme, e depois o debate era mais longo do que o filme, porque as pessoas queriam estar juntas, e o filme era um motivo para as pessoas estarem juntas, né? E filme não é um filme alegre, nem sempre são filmes alegres, mas filmes que fazem pensar. Eles poder pensar junto, é isso que é a comunicação, né? É isso que é o acolhimento. E eu fico muito feliz por isso que eu ainda não desisti, porque dá trabalho. Dá trabalho, mas estar junto com os seus é o que faz valer a pena. Rico, quer comentar? Fica à vontade. Legal sobre a referência, principalmente, né? Realmente tudo é referência, né, cara? Às vezes a gente não pensa, né? E como é importante a gente observar isso e tentar deixar alguma coisa de legal, né? Porque pra gente fazer alguma coisa legal, a gente teve a referência de alguém, né, cara? Acho que esse comentário foi super bacana, cara. Legal. E vocês falaram, e aí pegando sempre um pouco de cada um, vocês falaram de referência, e aí eu vejo nessa referência a arte como um elemento de provocação. Porque você conta, na sua história, Clementino Júnior, você conta da sua ida para o exterior, e o que provocou era a vontade de fazer arte. E o Rico hoje, Ricardo Branco, que trabalha com pessoas em situação de rua, e o que provocou ele foi também a arte. E aí o que a gente pode... Eu gostaria que vocês falassem, a gente batesse esse papo pensando nisso, nessa arte enquanto essa coisa de provocar, te abrir um questionamento, e que é lindo, que faz você se mover. Faz você se mover, se movimentar em momentos que muitas coisas estão fazendo você parar
esse parar simbolicamente, seja ele físico, seja ele mental, intelectual, seja ele econômico, mas ele faz com que você, é um motivador, faz com que você se movimente. Então eu queria que a gente, de repente, falasse um pouco sobre isso. É vida, né? É vida. Outro dia eu escrevi um texto falando sobre o que é a vida e fazendo a comparação sobre o processo da nascente do rio e o trajeto que ele faz até a foz, né? E tudo que acontece com as águas nesse trajeto. Na verdade, o ponto de partida era para fazer uma crítica a como você pode detonar uma vida e fazer uma metáfora com a situação da SEDAI e como isso que está acontecendo, né? Ainda mais no momento de pandemia, que a gente precisa da água para fazer a nossa higiene e fazer a nossa prevenção à doença, já que não temos acesso a remédio, acesso à vacina e tantas outras coisas. E pensar como é fundamental, a água é vida, o sangue é vida, né? Porque o sangue só é entendido como sangue enquanto o ser que se envolve com esse sangue está vivo. E a arte é esse componente que não necessariamente um componente do corpo, mas para a gente entender como arte, ela precisa ser materializado, né? A partir desse corpo e dessas cabeças pensantes, que pensam junto ou produzem junto para isso poder afetar uma ou mais pessoas do outro lado. Ou não só pessoas, né? Afetar quem tiver acesso a essa arte. A arte afeta até o que a gente não interpreta como pessoas, né? Os animais domésticos ou não, dependendo de como for, a arte tem essa capacidade também, né? Uma música, uma imagem, algo que é produzido, a presença, né? Eu estava tendo uma conversa com o Ricardo lá atrás, ele falando sobre um trabalho que um artista fez com uma pessoa em situação de rua e como depois ele transformou aquilo numa intervenção para poder afetar as outras pessoas. Mas às vezes a presença daquela arte em determinados lugares, né? Pode ser uma performance, pode ser o que for, muda toda a naturalidade do ambiente. A gente pode criar isso como um dispositivo para criar uma narrativa no cinema. Se usam de pegadinhas para criar entretenimento ou até para mostrar o comportamento humano diante da adversidade. Então, a arte tem o compromisso de mudar o normal. Mas mudar o normal para atingir alguma coisa, fazer as pessoas saírem da sua zona de conforto, porque a gente está cada vez mais, né, acomodado, e também a impossibilidade de sair já faz com que a gente fique muito mais preso naquele formato quadradinho, retangular das telas de computador e celular, e também dos podcasts, das referências sonoras. O rádio está voltando a ter uma potência durante o isolamento social, né? O rádio estava quase abandonado. E ao mesmo tempo são esses canais que são controlados. Mas a arte tem essa capacidade de, se fazendo presente, mudar a normalidade. E quem sabe o que a gente discute do novo normal não precisa de cada vez mais arte. Eu vou dizer que ela fala que assim seja. Graças a Deus e a todos nós. E revelando as brincadeiras, você falou uma coisa, eu lembrei você falou da arte, dessa influência da força da arte em tudo, não só no ser humano, mas em tudo que é vivo. E eu lembrei de uma matéria que fala da música, onde em uma vinícola em algum lugar do mundo eles perceberam que ao colocar música clássica tocando determinados horários nessa vinícola, nessa horta, o desenvolvimento das uvas tomaram uma proporção bem maior. E o sabor da uva melhorou. Então, mais uma vez, afirmar a importância e o poder
e a força desse fenômeno que a gente chama de arte. Rico, com você. Então, perguntou, né, o que te motiva, o que te inspira sobre a arte, né? Cara, eu acho que a arte, dentro de todas as possibilidades da arte, para mim, eu vejo a arte da seguinte forma, acho que ela organiza, de certa forma, o caos do dia a dia também, sabe? Né? E se você observar, né, a elegância do universo, né, a exuberância da vida, né, eu acho que a arte está muito atrelada à observação da beleza de tudo que existe, né? E eu acho que essa relação com o ser humano, né, com a gente, né? Porque é tudo tão bonito, né? Se você prestar atenção, por exemplo, a gente vem andando para cá, assim, né? Tudo que você parar para observar as flores, né? O mar. Esses dias eu escutei uma entrevista do Tom Jobim tão bonita, cara. Ele falou que toda a obra dele se baseou na Mata Atlântica, né? Aí esses dias não, né? Antes da pandemia, no final do ano, a gente fez um almoço maravilhoso na Casa Rio, que é a sede do Uma Só Voz. A gente até tem um participante de Uma Só Voz aqui, que é o seu Adilson, está lá atrás. Uma honra o senhor estar aqui, tá? O senhor representa muito bem a todos nós. E a gente foi para Casa Rio, e aí eu peguei uma turma, falei, pô, vamos fazer uma visita para o Tom Jobim? Porque ele está lá no São João Batista, né? E quando a gente estava chegando lá para visitar, né, a mansão do Tom, tinha lá uma palmeira. Era a única palmeira do cemitério, né? Isso é poético, cara, porque ele era apaixonado na Mata Atlântica, né? E aí tinha uma frase de uma música dele que dizia assim: tão longa é a arte, mas breve é a vida, né? Breve é a vida, tão longa é a arte, mas breve é a vida. Eu acho que a arte está muito relacionada a isso, muita gente, né? Assim, da observação da beleza que é o universo, né? De perceber a beleza das coisas, dessa coisa de observar, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu tive o privilégio de perceber o valor do outro que está do lado da gente, né? De ter o privilégio de perceber o quanto que é importante ter um outro ser humano do lado e aprender com ele todos os dias, seja ele quem for, sabe? E a arte está ali para conectar a gente, sabe? E como é bom. Eu acho que a arte, o grande lance que a arte me deu, assim, sabe? É poder estar compartilhando com meus amigos, sabe? A gente poder entrar num lugar que às vezes não foi pensado para todo mundo, e a gente está ali junto, construindo essa ideia, cara, de que, pô, seria tão legal que em outros lugares tivesse as oportunidades também. Entendeu? Como ele está fazendo, sabe? Levando a ideia desse trabalho que ele já sonhou desde novo, né? Uhum. Eu fico pensando quantos museus aqui poderiam estar abertos, igual a gente tem o Museu da Manhã, que abre a porta para a gente e a turma está lá dentro da programação, sabe? Então eu fico pensando, nosso país é tão maravilhoso, né, cara? E eu fico pensando, tanta gente poderia estar desenvolvendo trabalhos legais assim. Então acho que é isso, a arte, o que me inspira é isso. Tá percebendo a potência dela e que está na observação, sabe? E que o mais legal é quando a gente está junto, todo mundo junto, construindo junto. Acho que é isso. A gente está chegando ao fim dessa mesa, não dessa conversa, porque eu acho que, primeiramente, conversar é algo que é de extrema importância, que a gente tem que fazer de forma divertida, diariamente. E, Clementino, você gostaria de finalizar? Não, primeiro agradecer a oportunidade de estar mais uma vez contigo, Vitor, conhecer o Ricardo. Falar que espero que em breve eu possa voltar à minha sede, que é até aqui perto da Biblioteca Parque, né? A sede onde o Cineclube funciona presencialmente é no Terreiro Contemporâneo, que é um espaço de arte e cultura negra fundado pelo Gato Lassen, pelo Rubens Barbot, que é um pioneiro da dança afro-contemporânea. Mas no momento estamos nas nossas plataformas online, nas redes sociais, facebook.com, Cineclube Atlântico Negro, no Instagram. E agora no final de março, pela Lei Aldir Blanc, eu devo estar iniciando, vou lançar logo 8 aulas sobre cinema da diáspora africana, a história do cinema a partir dos personagens pretos em todos os momentos, desde o cinema mudo até o final do século XX.
E aí vai estar disponibilizado para todos, com indicações de filmes para assistir e tudo mais. E é o que nós temos por enquanto, mas voltaremos com as nossas sessões de novos cursos em breve. E essa programação que você acabou de dizer está lá no Instagram? Não, vai estar no YouTube do Cineclube Atlântico Negro, agora a partir de março. Canal do YouTube Cineclube Atlântico Negro. E também tem várias informações também no Instagram, querendo dar um pulo lá, comunicados, informes, programação. Exatamente. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a presença de Clementino Júnior, cineasta, Ricardo Branco, regente do Coral Uma Só Voz. Muito obrigado, fico muito feliz. E a gente vai finalizando agora mais essa mesa do Arte Faz Parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos. Fica ligado que tem mais mesa vindo por aí. E não vamos deixar de conversar. O diálogo é de extrema importância. E ainda mais quando a gente edifica, cresce e rejuvenesce cada vez mais, através da fala e da escuta. Até lá! E é claro, no ciclo de conversa Arte Faz Parte, Teatro, Protagonismo e Direitos Humanos, a gente tem que ter arte. E nesse momento a gente vai ter a arte dos nossos povos originários. Com a gente, Ana Cariri, da etnia dos Cariris, ela que trabalha no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, ela que é da liderança dos velhos Cariris da Paraíba, e também com a gente, Pacari Pataxó, ele que é de Barra Velha e uma das referências dos povos originários e da atuação dos indígenas aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria de convidar ao palco Ana Cariri e Pacari Pataxó. Sejam bem-vindos. O palco é de vocês. Como eu fui apresentado, meu nome é Pacari, eu sou Pataxó, da aldeia Mãe Barra Velha, que é uma das aldeias mais velhas de todos os Pataxó da região do sul da Bahia. Hoje nós temos Pataxó no estado de Minas Gerais e aqui no estado do Rio, que é em Paraty. Eu vou fazer um canto sagrado, que antes da gente começar qualquer trabalho na nossa aldeia, a gente tem que fazer uma oração. Eu vou cantar no português, para vocês mais ou menos entenderem um pouco. Se der tempo eu posso cantar depois no idioma, mas vou cantar no português. Na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Tupã, viva Tupã, viva Tupã, que nos vem trazer Rayon. Aueres. Tá. Vou cantar no idioma então. Canã, pataxi, petoim. Baixo tchê, nanã, campo canharé. Anã petoim, purrui, anã petoim, acuã. Anã petoim, sarade, arrabicote, haré. Carrabi tchê, siratã. Carrabi tchê, siratã. Carrabi tchê, siratã. De arrauípe, apoiuípe, maion. Aueres. Aueres é obrigado, tá? Presta atenção. Eu sou Ana Cariri, faço parte dos Cariri Velhos da Paraíba. Meu povo está em retomada, os povos indígenas do Nordeste, os Cariri, Cariri Xocós, Curu Cariri. E eu estou em contexto urbano aqui no Rio de Janeiro, precisamente na Baixada, em Duque de Caxias. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 7 aldeias Guarani e também, como o Pacari falou,
aldeia Pataxó Ranranran, também em Paraty. A gente fala isso aqui porque muitas pessoas não acham que no Rio de Janeiro não tem aldeia. E além de ter aldeias também, nós temos os indígenas que estão em contexto urbano. Então, por isso que hoje a gente traz a mensagem para vocês, um pouco da nossa reza. Apesar de estarmos na cidade, nós não deixamos de viver o que os nossos mais velhos passam para a gente. Eu tenho minha avó que está com 100 anos, vai completar 101 anos agora, vive em Lagoa do Mato, na Paraíba, e minha mãe morou aqui na Baixada, em Duque de Caxias, por 40 anos. E dentro desse conviver na Baixada, e até agora, nós tem uma forma muito proposital de nos mantermos na invisibilidade. E aí, nesse momento de pandemia, a gente traz para vocês um pouco da reza do Pataxó, um pouco da minha fala. Nós somos hoje um pouco mais de 305 etnias, mais de 274 faladas, línguas vivas faladas, e dentro da cidade, às vezes a gente não tem um espaço que seja para poder mostrar que nós estamos vivos e estamos presentes. A cidade tomou o espaço aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, tinha várias aldeias. A cidade foi nos tirando, o nosso espaço. Hoje, o governo e outros lugares, outras representantes fazem questão de ser visto apenas nas aldeias. Mas nós estamos nas cidades, principalmente nas grandes cidades. E meu povo foi expulso das suas terras no início do século. Minha avó teve que ir para muitos lugares, e nós escolhemos as grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, para poder sobreviver. E nos últimos 30 anos, nós estamos fazendo o nosso caminho de volta, se reencantando com as palavras, com as línguas. A minha língua é de Zubuquá-Quipeá, que Quipeá é a língua mais velha dos Cariri, e eu tenho e sempre tive acesso a elas por conta de minha avó. Então, essa oportunidade de estar nesse projeto, a arte faz parte, nos dá essa oportunidade para mostrar para vocês que nós vivemos a arte o tempo inteiro. Nós vivemos a arte na essência. Então, eu só vou colocar isso mesmo, quero agradecer a toda a equipe e só colocar aqui uma mensagem através de um canto que a gente faz todos os dias, que é um canto de reflexão. Tava lá dentro da mata, pra que mandou me chamar? Tava lá dentro da mata, pra que mandou me chamar? Eu sou indígena guerreiro, Maziremá. Eu sou indígena guerreiro, Maziremá. Rea, 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 roa, rea, 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 ro. Rea, 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 roa, rea, 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 ro. Rea, 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 ro. Na tequié. Falar um pouco aqui. Auere na língua do Pataxó e na tequié na minha língua. Bom, Obrigada a todos. nós entendemos que o tempo é curto, mas vocês também podem estar encontrando a gente, que nós temos um local ali no antigo presídio, ali no Zequete, nós temos um bloco só de indígena. E a gente também tem um trabalho muito bonito, inclusive a gente trabalha com horta medicinal. Vocês podem estar encontrando a gente ali no Zequete, no bloco 15, que é um bloco que só tem uma concentração de vários indígenas, de várias etnias, onde vocês podem estar tendo essa oportunidade de conhecer a gente, ter um tempo, para a gente conversar, fazer uma pintura, ter uma conversa, e aí vocês podem estar encontrando a gente naquele local, tá bom? Nós vivemos na cidade, mas continuamos o nosso dia a dia mesmo, que o dia a dia que fazemos, se estivéssemos na aldeia, nós mantemos aqui na cidade também. Tá. E desenvolvemos um trabalho nas escolas, no estado do Rio, São Paulo e Minas. Trabalhamos também com a Lei 11.645, foi um decreto que foi aprovado em 2008,
que dá oportunidade para o índio, para os irmãos negros também levar esse conhecimento para as escolas. Porém, nós não temos o apoio do governo, são as próprias escolas que dão a contribuição para a gente estar levando o nosso trabalho, um pouco da nossa cultura para as escolas, mas é um espaço que se abriu e aos poucos, um trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo essa corrente positiva. Gratidão a todos. E assim, quem quiser acompanhar também os trabalhos lá do Museu do Índio, no site, né, nós temos temos vídeos e programação mostrando os indígenas que estão aqui nos arredores, né, da cidade, e também os indígenas convidados das aldeias. Então, esse mês eu estou lá na programação, né? E é isso. Só tenho a agradecer, Vitor e toda a equipe, por essa oportunidade de nos receber.